Então, só para recapitular novamente. Os meus lados, ó, que vai de A até A, ou de A até O, e aqui de O até B. Aí aqui nossa representação, ó, certo? Dessas semirretas. E aqui para representar meu ângulo, como meu ângulo está no meio, o O também fica no meio, que o O não está no meio, entre os 3 pontos. E esse chapeuzinho aqui, ó, é por conta disso aqui, por conta do meu ângulo, para eu indicar que o meu ângulo está nesse ponto, está no meio. E o O está aqui, a minha vértice. Minha vértice sempre é o ponto de origem. Eu até na aula anterior falei um pouco sobre vértices para vocês. Se restarem dúvidas, por favor, perguntem. Vamos para o próximo. Bom, aqui eu vou falar um pouco para vocês sobre uma breve história sobre como foi a unidade de medida de ângulos. Antigamente, 1700 a.C., mais ou menos isso, existiam os babilônicos. O que acontecia? Olha a ideia dos babilônicos. Os babilônicos acreditavam que o Sol girava em torno da Terra. Então, a Terra ficava lá paradinha e o Sol girava em torno dela. E cada movimento que ele girava, até ele completar a volta completa, era representado como se fosse um dia. Então, a volta completa era quanto? 360. Porque era um dia que nós geralmente temos 360 dias. Então, cada volta, cada andado dele era como se fosse um dia. Então, para eles, por isso que ficou 360 graus. Vocês lembram que eu falei para vocês que o que a gente dividia o nosso todo ficava embaixo e o que a gente andava, percorria, pintava, ficava em cima da pizza. Lembram? Isso aqui é a mesma coisa. Para eles, o arco, que é essa volta completa, equivalia ao quê? O arco dessa volta completa equivalia ao quê? 1 sobre 360. Por quê? 360 era 360 dias, que foi dividido, meu ano inteiro, e 1 só para simbolizar uma partezinha que ele percorria, que ficava mais ou menos assim, vou botar aqui rosa, assim, certo? Então, para eles tinham essa ideia. E geralmente, quando vocês verem ângulo só tem essa unidade, para falar a verdade, é chamada de graus, ó. Por exemplo, aqui se eu quisesse falar minha volta completa, seria quanto? 360 graus. Isso daqui é meu graus, ó. Isso daqui é o meu graus. Se eu quisesse falar que tinha... Deixa eu ver aqui... Um grau. Eu teria que colocar bem aqui, ó. 1 grau. Sempre é acompanhado com esse... Parece uma bolinha. Isso é a simbolização do grau e que é utilizado em ângulos. Vamos ver alguns ângulos para vocês começarem a se familiarizar com eles. Vamos lá. Opa. Vamos lá. Isso daqui geralmente é utilizado para a medição de ângulos, que se chama transferidor. Se vocês tiverem esse transferidor, seria ótimo vocês pegarem para a gente acompanhar. O que acontece? Esse transferidor tem todos os ângulos. Vai do 0 até o 360. Eu não falei para vocês que a nossa voltinha completa, ó, é quanto? 360. Minha volta completa é 360. Ah, tia, e se eu quisesse saber onde é que fica o ângulo de 60 graus? Eu botei outra imagem aqui para ficar melhor a visualização do que eu fizesse nessa maiorzinha aqui. Mas é a mesma coisa, tá? Tá aqui, ó. Eu botaria no meu ponto 0 até o 60. Ó. 2 semirretas, uma do 0 e outra no 60. Pronto. Acabei de descobrir meu ângulo de 60 graus. Se eu quisesse saber
Deixa eu dar outro exemplo para vocês. Se eu quisesse saber quanto é que vale meu ângulo de 90 graus, tia, aí eu deixava aqui a minha no zero, ó. E a outra eu vinha até o 90 graus. Pronto, meu 90 graus seria mais ou menos assim, ó. Um canto de uma parede de uma casa. Essa casa tá meio torta, mas é mais ou menos assim. Vocês olhem para um cantinho da parede da casa de vocês, lá vai estar o formatozinho do ângulo de 90 graus. Aqueles cantinhos de parede que tem tipo um encontro entre duas paredes. Aí vai estar lá o desenhozinho de 90 graus. Porque aqui a tia não desenhou bem. Mas é mais ou menos assim. Eu vou representar para vocês alguns ângulos que vocês vão ter que começar a saber o nome. Essa parte da matemática que a gente está estudando agora é mais parte de conceito. A gente não vai ter tanto cálculo, a gente vai ter mais para identificar, saber quais são os conceitos primitivos, começar a ter noção de quais são os ângulos, para depois a gente começar a utilizá-lo, certo? Vamos lá. Opa! Aqui é o ângulo de 45 graus. É como se eu pegasse o meu de 90, que é assim, ó, e dividisse em duas partes. Aí ficou aqui, ó. Opa! Aí ficou aqui, ó. Meu ângulo de 90 graus. Vou fazer aqui que fica melhor, tá, gente? Ó. Tá aqui o ângulo de 90 e eu dividi o 90 em duas partes. Que geralmente dá isso, ó. 90 dividido para 2, 45. Então, eu peguei meu ângulo de 90 graus e dividi para 2. Aí deu 45. Se nesse caso aqui fosse uma pizza, vamos supor que a galerinha do 6º ano, seja ele manhã ou tarde, foram para a pizzaria. Só que chegando na pizzaria, o que aconteceu? O bolso de todo mundo estava vazio. Vocês estavam com pouca grana. Aí o que vocês fizeram? De vez de fazer que nem a Magali, dividir a pizza em 4 partes, que foi 4 ângulos de 90 graus, daqui a pouco vocês vão ver isso, ela pegou e dividiu um pedaço daquela pizza da Magali em 2 para economizar. Então, 45, ela pegou a metade da pizza. Aqui, era mais ou menos assim a pizza da Magali, ó. Ela dividiu tudo em 2 partes. Então, tá aqui, ó. Quando vocês verem a simbologia do 45. Ao invés de eu ter uma pizza de 4 partes, ó. Vala, meu Deus. Pera. Ao invés de eu ter uma pizza de 4 partes, que ficaria assim, ó. Se eu dividir ela no meio, cada partezinha aqui, ó. Se eu dividisse ela no meio, eu teria o quê? Eu teria 8 pedaços de pizza. Ó. Vamos fazer novamente. Porque a tia aqui sem querer errou. Pronto, vou fazer novamente. Aí aqui daria pra mais gente, daria pra ficar de boas. Olha aqui, vamos contar os pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não daria para mais gente? Pronto. O ângulo de 45 graus simboliza isso. E nesse caso aqui, do ângulo agudo, a gente vai ter só chamado só a parte do 45. Mas eu só queria para vocês terem uma noção para ajudar nos outros ângulos. Na identificação dos outros ângulos. Vamos para o próximo ângulo. O ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto. Aqui já é a pizza da Magali, ó. E foi dividida em 4. Peguei meu círculo todinho, ó. Minha pizza todinha, dividi em 4 pedaços, ó. Então, esse daqui é o mais conhecido ângulo reto ou ângulo de 90 graus. Esse daqui é aquele momento que eu falei pra vocês que a Magali pegou a pizza todinha e fez o quê? Dividiu ela no meio. Ela fez só 2 pedaços para ela mesma. Ela dividiu a pizza, ela comeu uma metade e deixou a outra metade. Vocês lembram que até a representação dela era assim, ó.
Pra dizer o quê? Que ela dividiu a pizza em 2 pedaços, ó. Só que ela consumiu o quê? Apenas a metade, deixou a outra metade lá. Esse daqui, quando acontece isso, ó, fica mais ou menos assim, ó. Aquela parte do transferidor, gente, ó. Aqui, quando tem a metade da pizza, é chamado o quê? Ângulo de 180 graus. Ou o ângulo raso. E esse é o ângulo obtuso, o mais conhecido ângulo de 135 graus. É como se eu pegasse 3 daquele 45. Vocês lembram que o 45 foi... A gente dividiu a nossa pizza em 8 pedaços? Então, como é 3 vezes 45... É a mesma coisa de eu falar o quê, ó? Que é 3 desses 8 pedaços. Vamos supor que a gente foi na pizzaria e comeu só 3 pedaços da minha pizza, que foi dividida em 8 pedaços. Ainda tem isso aqui tudinho de pizza, ó. Ainda ficou uma carinha sorrindo. Ainda tem isso daqui tudinho de pizza. A gente já consumiu essa parte aqui, ó. Isso daqui é o chamado ângulo obtuso. Bom, gente... A minha volta completa, só para poder falar para vocês novamente, vale quanto? Equivale a 360 graus. A minha volta aqui completa, ó. Se essa setinha aqui, ó, viesse até aqui, ó. Aí aqui seria tudo isso daqui, ó. É 360. Vamos fazer outro exemplo para vocês. Aí a gente encerra a nossa aula. Tá aqui. Se eu perguntasse para vocês aqui, qual seria a medida do meu ângulo? A medida desse ângulo aqui, ó, seria quanto? 135. E se eu perguntasse para vocês, isso daqui, qual fração representa a medida do ângulo em relação a uma volta? Então, em relação a 360 graus, uma volta completa, a pizza completa. Vocês lembram que eu falei que isso aqui valia quanto? 3/8. Porque a gente tinha 3 ângulos de 45 graus. 3 vezes 45 dá 135. Então, é como se eu pegasse e tivesse comido 3 partes dessa pizza daquela de 45. Por isso que a minha fração fica 3/8. Isso aqui é só um exemplo para vocês. Se vocês tiverem dúvida ainda, após tentar fazer o exercício, assistir às aulas, vocês, por favor, perguntem no grupo, que a tia está super disponível para vocês. Certo? Então, gente, é isso. O nosso capítulo 4 se encerra por aqui. Vamos fazer as atividades, vamos tirar as dúvidas, vamos fazer a correção das atividades, para depois a gente partir para o próximo capítulo. Mas, por enquanto, a gente fica com isso. Beijos e até a próxima.